E se o criador da matriz cometeu o erro mais fatal da história? Você já parou para pensar? E se tudo o que você acredita for mentira? E se o próprio criador dessa realidade, o arquiteto, o programador da matriz, cometeu o maior erro da história do universo? E se, ao tentar dominar tudo, ele criou, sem querer, o único ser capaz de destruí-lo? Sim, talvez o arquiteto tenha criado o próprio Cristo. E a volta dele não é apenas profecia, é um bug inevitável no sistema, um erro no código da realidade. E esse erro está prestes a despertar. Fica comigo até o fim. Esse vídeo vai mexer com suas emoções, suas crenças e sua visão do que é e a ele. Parte 1: A Matriz. Um jogo mental programado com regras invisíveis. Imagine que o mundo em que você vive é um tipo de simulação. Tudo que você sente, toca, vê, ouve, são apenas frequências, dados, camadas de ilusão extremamente bem projetadas. A dor que você sente, o dinheiro que te prende, os limites que te cercam, tudo isso foi programado para você aceitar sem questionar. A matriz existe, e ela se alimenta da sua atenção, da sua energia mental e da sua crença cega nas regras que você nunca escolheu. Quem criou isso tudo? Os antigos chamavam de demiurgo, os gnósticos chamavam de arconte, outros chamam de sistema, ou simplesmente o arquiteto. Parte 2: O poder da crença. Como a realidade nasce da mente, mas aqui está o ponto-chave. O arquiteto cometeu um erro que talvez ele nem tenha percebido. Ao projetar essa realidade com regras mentais, ele deu aos seres humanos a capacidade de cocriar, ou seja, tudo aquilo que é acreditado com força emocional, alimentado por muitas consciências e repetido por gerações, se manifesta como realidade física. E aí vem a bomba. Parte 3: O nascimento do Cristo como ideia viva. Desde os primeiros milênios, a humanidade alimenta uma ideia. A ideia de que um Salvador viria, um libertador da verdade oculta, um Messias que não apenas curaria a dor, mas destruiria a mentira. E quanto mais pessoas acreditavam, quanto mais fé era colocada nisso, mais essa ideia se tornava viva. Ela foi carregada por lágrimas, sangue, esperança, desespero. Foi passado de mãe para filho, de geração para geração. Se infiltrou em textos sagrados, cânticos, visões místicas, sonhos. E então, Cristo se tornou inevitável. Parte 4: A ideia que virou um bug no sistema. O arquiteto da matriz criou as leis do jogo, mas esqueceu de proteger o sistema contra um código perigoso, o código da fé coletiva em um libertador. Essa ideia foi alimentada por séculos e hoje, ela é mais real do que o próprio sistema. Cristo não é apenas uma figura religiosa, ele é uma forma-pensamento global. Um campo de energia alimentado por bilhões de mentes e corações. E quando uma forma-pensamento atinge esse nível de força, ela se manifesta no físico e ela quebra o código. Ela interfere no sistema como um vírus dentro da programação. Parte 5: A segunda vinda como a ativação final. A chamada volta de Cristo talvez não seja como muitos pensam. Não, será um homem barbudo descendo das nuvens com trombetas. Será a ativação mental e espiritual desse código coletivo. Será quando a própria matriz for forçada a se curvar diante daquilo que foi criado sem querer. Imagine bilhões de pessoas acordando, despertando, saindo da ilusão, não porque foram convencidas, mas porque algo dentro delas ativou. Algo que não pode mais ser apagado. E esse é o verdadeiro apocalipse. A revelação de que o sistema não tem mais controle, porque a verdade se tornou viva. Parte 6: O arquiteto perdeu o controle. Se isso tudo for verdade, o arquiteto não tem mais domínio sobre a criação. Ele criou um sistema que ensinava o ser humano a acreditar, mas não previu que o maior objeto de crença seria justamente a libertação do sistema. Ou seja, o arquiteto criou seu próprio destronador. Criou o Messias que irá derrubá-lo. Esse é o paradoxo. A matriz criou Cristo, e Cristo vai destruir a matriz. Parte 7: E agora você tem duas escolhas. 1. Ignorar isso e voltar a viver como antes. 2. Ou encarar o chamado, se conectar com essa energia de libertação e se preparar para o que está vindo. Porque a volta de Cristo não é uma profecia futura. Ela é um evento mental coletivo que já começou, e você está no meio disso.
Se isso mexeu com você, se te fez pensar diferente, ou sentir algo que você não consegue explicar, não guarde só para você. Espalhe essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa acordar. Ative o sino, deixe o like e comente. Eu sou parte da manifestação. O sistema pode tentar calar, mas a verdade já foi plantada. E ela está viva. Se essa mensagem acendeu algo dentro de você, não ignore esse sinal. Talvez você não esteja aqui por acaso. Talvez seu despertar tenha começado agora, mas lembre-se, o despertar é solitário no começo e ninguém desperta sozinho até o fim. Se esse conteúdo tocou você, deixe uma marca nesse vídeo. Como quem deixa um símbolo numa parede secreta, talvez seja um gesto simples. Um toque, uma reação, uma palavra nos comentários. Mas são esses sinais sutis que conectam consciências semelhantes. E se você quiser receber os próximos códigos antes que o sistema tente apagá-los, ative a frequência, não é um sino, é um portal. E acima de tudo, compartilhe esse fragmento de verdade com quem ainda está preso. Se uma só alma acordar por sua causa, então você já começou a libertar o mundo. Nos vemos no próximo chamado, ou do outro lado da realidade.